às vezes acredita que na nossa cabeça tem uma visão completa de como que aquela apresentação, daquele discurso, seja lá o que for que a gente vai fazer, tá estabelecido na nossa cabeça e a gente vai por esse caminho, né, específico. Mas na verdade, muitas vezes a gente esquece de alguns detalhes e é importante traduzir aquilo que está na nossa cabeça, que ainda está no mundo da imaginação, no mundo meio que etéreo, para algo mais concreto. E o Canvas de apresentação faz com que a gente consiga fazer isso. Eu desenvolvi ele para que você possa ser capaz, né, tanto de usar ele individualmente quanto em conjunto. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui de Segredos.ppt. Aqui nesse programa eu vou ajudar você a entender como se destacar na sua carreira fazendo apresentações impactantes e criativas. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações, e o nosso tema de hoje é Canvas de apresentações. Vamos falar um pouquinho sobre esse método, esse guia visual que eu desenvolvi para a criação, para o planejamento de apresentações, que eu quero falar hoje um pouquinho aqui. Já citei um pouco dele em vários programas, hoje chegou o dia da gente explicar um pouquinho como é que funciona esse guia, esse método que eu criei, para ajudar no planejamento das apresentações minhas, minhas próprias, quanto também das pessoas que fazem os meus cursos, os meus alunos também, tá certo? Mas antes da gente entrar aqui no tema de hoje, aproveita você que tá aí no YouTube e já deixa o seu like, tá? Já aproveita, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho para você receber sempre as notificações de quando eu estiver entrando no ar aqui para fazer as gravações ao vivo de Segredos.ppt, ou também de quando estiverem saindo os novos vídeos aqui pelo canal. Também não esquece de me seguir aqui nas outras redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn, tá? Pode me procurar lá, Wagner Rodeiro, você vai me encontrar nessas redes também, tá certo? Muito bem, vamos então entrar no nosso tema de hoje, explicando um pouquinho o que é o Canvas de apresentações. Bom, o Canvas de apresentações, como eu disse, é o nome que eu dei para esse método, um guia, digamos assim, visual, que ajuda a gente a ter uma noção como de um todo da apresentação em si, pode até chamar de palestra, se você quiser, mas no caso não é só voltado para palestra, até para aula você pode usar para várias coisas que envolvam uma apresentação, de você estar à frente ali de um público falando algo, transmitindo alguma comunicação. A ideia é essa, A ideia do Canvas de apresentações vem, assim, inspirado em outras soluções parecidas, Não sei se vocês estão familiarizados, mas o Canvas, a palavra Canvas, Ela significa tela em inglês, Então, na verdade, o Canvas tem sido desenvolvido em várias áreas do conhecimento, seja na criação de modelos de negócio, por exemplo, existe aí o Business Model Canvas, como de planejamento e vários outras áreas em que é preciso se ter uma visão do todo para que você tenha exatamente essa capacidade de enxergar sobre uma tela um determinado projeto, uma criação de produto, no caso, até a gente citou aqui, num modelo de negócio, um plano de negócio, então você consegue ver. E a ideia do Canvas de apresentação é exatamente isso, que você consiga ter uma visualização antes de começar a mexer no programa de edição de slide, no PowerPoint, seja qualquer outro que você vai fazer, você consiga ter essa visão geral. Você vai seguir alguns passos para construir essa tela, assim como seria no caso de um pintor, Podemos citar até pintores famosos como Picasso, Da Vinci, Van Gogh e outros, que a gente talvez ainda não conheça, mas normalmente a técnica da pintura envolve isso, São camadas que são colocadas sobre uma tela, e a ideia do Canvas de apresentação é isso. Você segue um passo a passo, tá? Para que no final você tenha o todo. Normalmente a gente tem esse problema com o planejamento, de que a gente às vezes acredita que na nossa cabeça tem uma visão completa de como que aquela apresentação, daquele discurso, seja lá o que for que a gente vai fazer, tá assim meio que estabelecido na nossa cabeça, e a gente vai por esse caminho, específico. Mas na verdade, muitas vezes a gente esquece de alguns detalhes e é importante traduzir aquilo que está na nossa cabeça, que ainda está no mundo da imaginação, no mundo meio que etéreo, para algo mais concreto. E o Canvas de apresentação faz com que a gente consiga fazer isso de forma numa folha de papel, seja num quadro, tá? Então eu desenvolvi ele para que você possa ser capaz, tanto de usar ele individualmente quanto em conjunto, tá bom?
bom? Qual é a grande diferença, assim, do Canvas de apresentação para outros modelos de planejamento? Primeiro, claro, que ele está voltado especificamente para a construção da apresentação em si, né? De toda a lógica que envolve, no caso aqui, da apresentação das 3 fases que comportam um planejamento de apresentações, né? Ou até de execução de um planejamento, que são 3 fases distintas, né? Para a criação de uma palestra, eu acredito que tem sempre 3 partes. A primeira, onde a gente vai trabalhar com as ideias, que é a ideação, que também está prevista aqui no Canvas. A segunda, em que a gente vai falar da execução, que eu vou transformar essa ideia em algo que seja entendível, que seja compreensível, né, pela minha plateia, pelo meu público. E um terceiro momento, que é a lapidação, que aí eu vou pensar nos recursos, na forma como os slides vão ser feitos, que cores que tem que ter, que fotos, né, que tem que ter som, como é que isso vai se dar através dos meus slides, como é que esse suporte vai ser construído para suportar, o suporte para suportar, né, piadinha sem graça, mas é isso mesmo, que você tem essa capacidade de ter a ideia concebida de uma forma mais completa através do Canvas, e aí você consiga ter essa visão toda, né? Passar por essas 3 fases do planejamento da apresentação de uma forma até leve, tá? De uma forma direta, em que você pode fazer isso através do Canvas de apresentação, tá? E claro, né? Você sempre vai pensar assim, poxa, mas por que eu vou usar um Canvas de apresentação na hora de planejar se eu posso simplesmente pegar uma folha de papel e ir rabiscando? Nada impede que você faça isso também, tá? O Canvas de apresentação, ele não é o único e nem é a ideia que ele seja o único método de planejamento, de criação de palestras, né? De apresentações, mas sim que ele seja uma alternativa, tá? O que eu acho interessante do Canvas, como ele é meio que criado, a gente vai ver ele daqui a pouquinho, para que você possa também utilizar em conjunto, a ideia é que você possa também utilizar ele, às vezes até desenhado num quadro ou impresso num papel grande, que você possa ir colocando post-its nele, tá? Você tem essa facilidade. E da mesma forma que você consegue trabalhar em conjunto, e esse conjunto pode ser, por exemplo, no caso corporativo, você e seu chefe ou seu demandante da apresentação, você pode seguir esse roteiro junto com ele e criar, né? É meio que sair com o briefing pronto, né? O briefing é esse documento que a gente tem no marketing, na produção visual, né? Que é entender o problema do cliente, né? Entender o que precisa ser criado. E você pode também, e não precisa estar num plano tão grande, como eu falei, com post-its, mas às vezes impresso numa folha de papel A4, você consegue ali rabiscar, né? Rascunhar. Então ele tem essa liberdade para que você possa usá-lo da melhor forma. Então por isso que eu acredito que ele é uma boa forma de planejamento. Não é a única e nem pretende ser, mas é uma forma bem completa de você visualizar as suas apresentações antes de começar a pôr a mão na massa na ferramenta de criação de slides, tá? Qual que é a vantagem disso tudo? Quando você consegue ter a apresentação, digamos assim, uma representação visual dela, seja em anotações, nos quadros que compõem o Canvas de apresentação, você consegue ter uma visão mais completa e verificar se existem pontos falhos ali naquela apresentação, antes mesmo de você pegar e abrir qualquer janela do PowerPoint ou de outro software que você vai utilizar. Você já consegue ver e pesquisar antes, às vezes, imagens que você perderia um tempão ali, às vezes procurando uma imagem para ilustrar um ponto que muitas vezes não vai entrar, porque depois se faz uma apuração, né, um enxugamento do assunto, e às vezes você precisa tirar. Então você já vai mais certeiro. De uma certa forma, você consegue economizar o seu tempo, porque mesmo que você, digamos assim, vai gastar o tempo que você tem para produzir pensando no planejamento, você vai ganhar esse tempo depois na hora de ser mais efetivo na construção dos seus slides, tá? O Canvas de apresentação, ele tem esse objetivo de te dar essa vantagem e esse benefício, tá? De você poder fazer isso tanto individualmente, numa folha de papel, às vezes até utilizando na própria tela do computador, né? Você pode fazer isso, quanto também fazendo isso em conjunto, seja com uma pessoa a mais ou um grupo grande, se for a ideia de fazer com que essa apresentação seja a representação, às vezes, de uma ideia de conjunto, né? Você pode fazer isso também. Só para exemplificar um pouco a utilização, antes de eu mostrar a cara do Canvas para vocês, eu queria contar um caso bem interessante que aconteceu comigo. Isso é um fato verídico, tá? Que aconteceu comigo. No meu trabalho, chegou um momento em que nós precisávamos fazer uma apresentação
de um projeto para desenvolvimento junto à área de tecnologia do meu trabalho, tá? Era um projeto que precisaria ser, na verdade, iria transformar um processo que era muito burocrático, feito de pilhas de papel, em algo digital, né? Ou digitar, não sei, o termo seria digitalizável, né? Digitizável talvez seja o mais correto, mas iria transformar esse processo em algo, né, feito pelo computador e que diminuiria muito o tempo de elaboração dos documentos. E para ser aprovado esse projeto, ele iria ter que disputar meio que uma disputa com outros projetos da própria diretoria, né, do próprio ambiente que a gente estava ali, porque todo mundo queria um pedacinho daquele desenvolvimento, porque a equipe que iria desenvolver não era assim tão grande, então ela precisaria ter prioridades. Quando a equipe se teve esse sentido, e como eu já sou meio que lá a referência das apresentações, isso foi bem no início, tá, quando eu estava desenvolvendo esse método do Canvas, eles me perguntaram, você tem como nos ajudar a criar uma apresentação que seja matadora mesmo, que seja assim efetiva, para que esse projeto aqui seja escolhido? Eu falei, não, legal. Vamos fazer o seguinte, eu estou em aqui algo que eu estou testando, será que a gente não pode construir junto aqui o Canvas da apresentação? E aí vocês me ajudam também a testar esse método, né, esse guia visual, para ver se ele é realmente efetivo. E aí o pessoal topou, né, foi um desenvolvimento meio online, assim, a gente estava em uma reunião virtual e umas 2 colegas que estavam trabalhando nesse projeto, e aí a gente foi construindo e a coisa foi fluindo muito bem, tá? E aí, tendo toda a argumentação, foi muito mais prático, porque no fim também fui eu quem produzia a apresentação, né, no PowerPoint. Eu fui muito mais efetivo e rápido na hora de produzir. Eu já sabia mais ou menos a quantidade de slides que seriam necessários, eu já sabia os elementos, os argumentos que seriam mais impactantes, que deveriam ser destacados, então isso ajudou muito na produção. E uma coisa interessante, né, essa apresentação foi levada, nem foi defendida por mim, foi defendida por uma das colegas que estavam ajudando nesse processo, mas foi tão assim encantador, vamos dizer assim, para o comitê julgador, né, que iria escolher as prioridades, que o projeto acabou sendo priorizado e o modelo que eu desenvolvi para a apresentação acabou sendo meio que utilizado assim, não, a gente vai usar esse modelo aqui para auxiliar os outros colegas que venham a participar de outras rodadas de priorização de projetos para tecnologia, para que eles possam utilizar desse mesma estrutura de argumentação. Então veja que não só o slide ficou mais rápido de fazer, ficou mais interessante, como também o modelo, a forma como a argumentação foi construída, que foi construída com a ajuda do Canvas de apresentações, também encantou, né? Mesmo eles não sabendo de onde que eu tinha puxado isso, né? Então é uma coisa bem interessante sobre o Canvas de apresentação. Antes da gente entrar no Canvas propriamente dito, eu tenho que fazer 2 pequenos alertas. Primeiro, o Canvas, ele é um método que precisa ser seguido na sequência. Então a gente vai ver aqui que ele foi planejado como uma sequência, uma linha de produção mesmo de pensamento para te ajudar a chegar do outro lado. Então é interessante você seguir essa sequência de forma, né, como ela foi concebida. Aqui são 9 passos, vamos dizer assim, 9 bloquinhos que formam o Canvas de apresentação. Então é necessário que você siga, tá? Se você não seguir, pode ser até que você consiga chegar do outro lado, mas talvez a duras penas você vai acabar indo e voltando muitas vezes. Então é interessante que você siga a sequência. E claro, esteja aí aberto às possibilidades que esse método traz, como eu falei, da capacidade de você gerar uma argumentação mais poderosa e uma apresentação com começo, meio e fim, que esse é um grande problema que a gente tem, né? Aquela apresentação que começa do nada, passa por lugar nenhum e termina sabe-se lá Deus onde, né? Então que as pessoas não se preparam, não sabem criar uma argumentação com começo, meio e fim. Isso o Canvas vai ajudar você a evitar, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos migrar aqui para minha tela para eu mostrar como é o Canvas, né? Qual é a carinha que ele tem aqui, tá certo? Bom, esse aqui é a tela do Canvas, né? Essa tela do Canvas de apresentações, que são formado aqui por esses 9 bloquinhos que vocês veem aqui. Mas, Wagner, eu tô contando aqui, só tem 8 bloquinhos brancos. É porque você não contou o cinza, rapaz. Esse bloquinho cinza aqui também faz parte do Canvas. Eu vou explicar aqui rapidamente para vocês como é que funciona aqui o Canvas, para que você, se quiser, já pode aí se inspirando aqui nesse desenho, tira aí um print da tela, se você estiver vendo aí agora, né? Tira o print para que você possa reproduzir isso aí numa folha, onde você quiser, para que você possa utilizar o Canvas de apresentações, tá?
Imaginamos aqui uma cena hipotética, né? Você tem a necessidade de criar uma apresentação, precisa fazer ali uma sequência de slides, e aí você vai, legal, vou seguir aqui as dicas do Wagner e vou começar usando o Canvas de apresentações. Por onde que eu vou começar? A primeira parte, tá? Que você vai fazer, tá? É seguir aqui por esse campo cinza, tá? Que eu vou até aproximar aqui um pouquinho, que é o do tema central. A primeira coisa que a gente vai escolher aqui, que a gente vai determinar, é o tema principal, né? O tema central da apresentação. É delimitar ali bem o que eu vou falar especificamente, tá? Eu vou falar sobre o resultado, mas que resultado? Resultado do trimestre, do semestre, do mês anterior, tá? Os últimos 6 meses, a projeção dos próximos 6 meses de resultado, o que se espera na empresa. Então, delimitar isso bem. Eu sempre digo, quando você for fazer o tema central, que ele seja uma frase de impacto, tá? Como hoje a gente tem as headlines no YouTube e tantos outros, né? Que sejam algo que realmente chame a atenção. Então, tenta resumir, talvez como se fosse um tweet, né? Hoje o tweet você pode fazer ele até um pouco maior, mas no seu início, né, lá nos primórdios do Twitter, você tinha 140 caracteres. Então, vai lá, tenta enxugar e ser específico, ser direto no seu tema. Tendo isso, a gente parte para o próximo ponto aqui dentro do Canvas, que aí já vamos seguir aqui os quadradinhos maiores, tá? Que eles têm aqui, vocês vejam que cada quadradinho tem uma setinha que vai indicar o caminho por onde você vai seguir, por isso que eu digo que ele tem uma sequência lógica para ser feito. E o próximo, no caso aqui, é o objetivo, que a gente já falou aqui em outros programas, temos até segredos.ppt específico, como é que você chega no objetivo, que tipo de objetivo você pode ter para a tua apresentação, tá? Mas aqui nesse caso você vai delimitar, eu quero demonstrar para o conselho diretor, no caso a gente falou de resultados, que esse resultado foi bom, ou da projeção, estamos aí com algo perigoso para frente, eu quero convencê-los de um projeto que pode mudar esse cenário, então eu traço bem aqui o meu objetivo. Tendo o meu objetivo em mãos, digamos assim, bem colocado, eu parto para o próximo passo, que é o público-alvo. Mas Wagner, como assim público-alvo? Eu já sei que vai ser aqui para a diretoria. Sim, você sabe que é a diretoria, mas quem compõe a diretoria? Quais as características das pessoas que estão ali? Qual é o nível de conhecimento que elas têm sobre aquele assunto, aquele tema que você delimitou e até onde ele pode ou não contribuir ou não para o atingimento do objetivo que você tem. Então você tem que traçar qual é a faixa etária, são homens, são mulheres, né? De quantos anos, qual é o nível de conhecimento que eles podem ter sobre o assunto. Então tudo isso é importante, você pode colocar aqui no quadrado de público-alvo. Logo depois a gente pensa no tempo. Mas Wagner, o tempo já fica meio que estabelecido ali por quem está demandando a apresentação? Sim, tá? Mas qual é o importante? Você sabendo exatamente, colocando aqui no papel, são 10 minutos, são 5 minutos, são 30 minutos, 1 hora que eu tenho para falar, 40 minutos, eu consigo planejar, eu consigo estabelecer, eu vou, por exemplo, eu tenho 10 minutos, mas eu vou usar os 7 primeiros minutos para fazer a minha apresentação e os últimos 3 para fazer uma perguntas e respostas. Já é uma forma de você pensar, tá? Lembrando que a gente tem aqui segredos.ppt também, tanto sobre público quanto sobre o tempo. Você pode entrar mais dentro dos assuntos de cada um dos bloquinhos assistindo a esses episódios que nós já fizemos aqui especificamente, tá? E é legal também saber do tempo, porque você pode meio que já calcular em média, tá? Porque não existe uma regra específica para isso, mas ter uma ideia base de quantos slides serão necessários para cumprir aquele tempo que você tá, digamos assim, incumbido de falar. Então, por exemplo, eu tenho para mim, é uma regra minha, tá? Não é uma regra padrão, que eu uso ela para mim e ela tem funcionado bem. Que em média eu posso dividir o meu tempo por 2 ou por 3 e aí eu vou chegar na minha média ali de slides. Pode ser que eu fuja um ou mais para às vezes explicar melhor o assunto, tá? Isso não tem problema, mas é só para que você tenha uma ideia inicial de quantos slides serão necessários. Então, por exemplo, a gente falou aqui de 10 minutos, e no caso eu vou usar 7, eu vou dividir 7 por 2, né? Vai dar 3,5, então eu vou ter em torno de 3, 4 slides para falar em tão pouco tempo, vamos dizer assim, tá?
talvez não seja suficiente, talvez eu tenha que fazer até um pouco mais para que eu possa defender toda a argumentação que eu tenho. Ou então já saber, nesses slides aqui eu tenho que ser mais visual, mais direto. Mas é só uma regra, é uma medida para que você tenha uma noção de tudo. O que vai determinar mesmo quantos slides, digamos assim, é a profundidade dos assuntos que vão ser colocados em cada uma das telas, né, em cada um dos slides, tá? Mas aqui é só um norteador. Fechando essa questão do tempo, a gente parte para a construção do desenvolvimento do roteiro, que a gente tem, digamos aqui, dois campos que andam juntos, que são as ideias e as histórias. Mas qual a diferença entre eles? A ideia, no campo ideias, você vai colocar todas as argumentações principais da tua fala, né? Digamos assim, colocar aqui tudo que eu tenho, as ideias principais que fazem com que eu atinja aquele objetivo ou que me dão uma sequência lógica de argumentação para defender o meu ponto de vista ou para argumentar aquilo que eu quero estabelecer, né? Que eu defini como objetivo da minha apresentação. Então, no caso que a gente está falando aqui de demonstração, né, de resultados, se eu quisesse, eu preciso apresentar o resultado, uma projeção aqui, o resultado não está tão legal, então eu tenho que apresentar umas alternativas para isso, então eu posso construir essa argumentação. E o legal, quando você faz isso aqui com post-its, né, você pode ir listando e alternando a posição, porque a ideia é que você comece de cima para baixo, né, a argumentação. E a argumentação, às vezes, a gente tem que trocar posições para que ela fique mais interessante. Mas não só a ideia nua e crua é importante que você faça também o recheio da ideia, que são as histórias. O que é que as histórias fazem aqui? Tá? E as histórias aqui não no sentido de storytelling, né? Porque o storytelling vai meio que permear tudo que a gente está falando aqui, mas as histórias vão dar os exemplos, os casos, os dados, as informações que vão rechear aquela ideia principal. Então, por exemplo, para eu dizer que a projeção do resultado para os próximos 6 meses está ruim, eu preciso de dados, eu preciso de comprovações, eu preciso de ter realmente um gráfico que demonstre. Então, tudo isso eu vou relacionar nas histórias. E eu chamo esses dois aqui de quadros meio que irmãos, que a ideia é que à medida que você for preenchendo aqui com as tuas ideias, aqui ao lado, na mesma linha imaginária, vamos dizer assim, você utiliza as histórias para já fazer essa relação, tá? Você vai construindo através desses dois quadros toda a tua argumentação, né? Todo o teu desenvolvimento. E é importante que esse desenvolvimento ele tenha uma crescente, se for essa ideia, né? Eu começo de uma ideia mais fraca, digamos, ou mais simples, e vou chegando até uma ideia mais complexa, ou então de uma ideia mais fraca para uma ideia mais forte, né? Uma ideia de apoteose mesmo, né? De que fazem, digamos, aí a gente vê o storytelling, né? A crescente de uma história em si, tá? Então é importante que você faça essa crescente também. Com esse desenvolvimento pronto, eu parto para o próximo quadrinho que está aqui, que é a abertura. Sabendo de onde eu vou sair, para onde eu vou chegar com a minha argumentação, fica mais fácil eu entender como que eu posso impactar, né, trazer a minha audiência para junto de mim no momento da abertura, digamos assim, do início da minha fala. Eu vou usar uma definição que pode chocar, eu posso fazer uma pergunta que impacte, faça com que a plateia fique pensando, será que é realmente isso? Será que não é? Eu posso pensar aqui na abertura de uma forma que impacte, um vídeo às vezes, tá? Algo que gere, um vídeo, no caso de abertura, ideal que seja bem curtinho, né? Algo que seja só mesmo para impactar, para que dê o gancho para que você entre na argumentação, tá bom? E logo depois eu vou pensar em como que eu vou fechar. E aí o símbolozinho aqui da chave, porque a ideia é que você feche com chave de ouro. A ideia é de uma conclusão bem feita. Muitas vezes a gente faz toda essa argumentação, mas não sabe fechar. E a ideia do fechamento é exatamente você retomar aquela ideia do início, tá? Que às vezes você até usou na abertura ou na argumentação inicial, e, digamos assim, reforçá-la com um a mais,
tá? Um a mais às vezes pode ser uma frase de efeito, né? Uma citação de alguém famoso que corrobore com o que você está falando, né? Complemente, reafirme aquilo. Então é uma forma de você pensar o fechamento. Tendo isso aqui, eu acabei não falando no início, mas é interessante frisar, tá? Que a gente vai ter aqui no tema central, objetivo, público-alvo e tempo, eu vou ter toda a parte da ideia, da ideação. E aqui, construindo a argumentação com as ideias, histórias, abertura e fechamento, eu tenho todo o roteiro, né? Eu tenho toda a execução no planejamento, que é essa ideia de ter um todo entendível. Eu tenho um recheio, tenho um início e tenho um fim bem delimitados, bem colocados. E aí eu parto para o último pedaço, que no Canvas está sendo representado aqui por recursos audiovisuais, que é esse campo aqui, onde eu vou determinar qual é a cara que os meus slides vão ter, que cores são mais importantes estarem aqui, que fotografias, que fotos que devem ser incluídas obrigatoriamente, que tipos de gráficos podem ser utilizados para enfatizar ainda mais as informações que eu defini, tá? Então tudo isso eu posso registrar aqui, e com essas informações já registradas, aí eu posso partir para a produção direto no PowerPoint, ou até me utilizar de uma outra ferramenta, que é o Storyboard, que nós já falamos aqui em segredos.ppt. Se você não viu ainda esse episódio, tá muito legal falando como que você pode rascunhar usando o Storyboard, né? Rascunhar os teus slides para que você já tenha isso tudo meio que mapeado na hora de abrir o software. Então, pensando analogicamente, mas depois construindo digitalmente, a sua apresentação ela vai ficar muito mais bem estruturada com essas duas ferramentas quando caminham juntas, né? O Canvas de apresentação e o Storyboard, elas são muito poderosas na hora de produzir uma apresentação, tá certo? Então esse aqui é o nosso Canvas de apresentações, né? Mostrando aqui para vocês. Deixa eu dar um ESCzinho aqui. Pronto. Essa é a cara do Canvas. Então a ideia é que você preencha isso aqui. Com você preenchendo essa aplicação, vamos dizer assim, você vai ter ao final uma tela completa com todo o teu planejamento, com todas as etapas que você precisa ter para ter uma visão geral. E aí, tendo essa visão geral, você pode até revisar, olhar para ela e falar assim, não, isso aqui acho que talvez não seja tão interessante, vamos mudar, vamos fazer diferente. E aí, fazer todo esse arranjo antes de começar, digamos assim, a gastar o seu tempo produzindo slides que às vezes você não vai utilizar, ou argumentações que você talvez não tenha certeza, né, ou fundamento suficiente para usar. Então é importante você ter essa visão aqui do Canvas, e ele te propicia tudo isso, tá certo? Muito bem, pessoal. Então esse foi o nosso tema de hoje, apresentar um pouquinho para vocês esse método que eu criei, né, inspirado aí nos mais variados Canvas que a gente tem por aí, que é o Canvas de apresentações, tá? Espero que ele possa também ajudar vocês a produzir apresentações melhores, tá? No caso, você pode utilizar dessa estrutura, né, se você quiser, fique à vontade para usar no planejamento das tuas apresentações. Se você gostou, também deixa aqui nos comentários o que você achou do Canvas. Você acha que ele tá completo, não tá? Precisa de melhorias, não precisa? Esse processo do Canvas de apresentações, ele é um processo perene, é um processo contínuo em que ele pode ser incrementado. Então, dá a sua opinião para mim também é muito importante. Deixa aqui também se você ficou com alguma dúvida de algum dos campos, que eu possa, quem sabe, fazer um programa específico aqui, trazendo o Canvas de novo, algum pedaço, para explicar melhor o que ficou talvez aí meio nublado para você, ou posso até comentar aqui em cima da tua pergunta nos comentários o que você achar mais interessante, tá certo? E se você gostou, compartilha esse vídeo com quem você sabe que precisa planejar melhor as apresentações, tem muita demanda de apresentações e precisa construir de uma forma mais integrada, mais completa, e o Canvas pode ajudar bastante nisso. Então vai lá, compartilha aí nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, onde você está vendo esse programa também. Também compartilha no grupo da firma, aí no WhatsApp da firma, pode compartilhar, tá liberado para você, tá certo? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. A gente se vê com certeza no próximo episódio de segredos.ppt. Um grandíssimo abraço, fiquem com Deus e fui!